Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo um excelente dia para você, um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, que a presença do Senhor te alcance. Esse é mais um devocional Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Nos ajude a semear a palavra de Deus, que você possa estar compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com os seus contatos, com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, ativa lá o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações com todo o nosso conteúdo. E se você tiver um pedido de oração, não deixe de escrever esse pedido nos comentários desse vídeo. A Igreja Batista Manaim tem uma equipe de intercessores que nós buscamos os pedidos que são colocados aqui e ao longo dos dias a gente vai intercedendo e orando e clamando por esses pedidos de oração. Você não está só, nós estamos com você nesse clamor. No devocional de hoje eu gostaria de meditar junto com você a respeito de tempo de peregrinação, do nosso tempo de peregrinação nessa terra, sobre o tempo que o próprio Deus ele determinou para cada um de nós, sobre qual que é o nosso propósito nesse mundo e o que nós estamos fazendo com esse tempo que o Senhor deu para mim e para você. Então eu gostaria de meditar com você lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, de 17 a 20, e diz assim a eterna e poderosa palavra de Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Como você imagina a vida? Alguns imaginam a vida como uma grande batalha, outros como uma festa, outros como uma corrida, outros como uma estrada a ser percorrida, outros imaginam a vida também como um grande quebra-cabeça. Na grande maioria das vezes, a forma como você imagina a vida pode ajudar a determinar a forma como você leva a sua própria vida. Até parece óbvio, não é mesmo? Mas no texto que nós lemos hoje, o apóstolo Pedro, ele parece imaginar a vida como uma viagem, pois ele chama o povo de Deus como peregrinos. E povo de Deus somos eu e você. E peregrino no sentido real da palavra é aquele que anda por terras estrangeiras. Nós que temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos entender também que nós somos peregrinos nessa terra, pois sabemos que o nosso lar é lá no céu. A eternidade com Deus é o nosso lugar e nós somos apenas passageiros aqui por esse mundo. Pedro, ele chama nesse texto o povo de Deus de peregrinos. E ele faz isso porque um sem-teto, por exemplo, se a gente for parar para imaginar, ele não tem casa. Se a gente for imaginar a situação de um fugitivo, ele provavelmente está muito longe da sua terra e ele não sabe nem para onde ele vai, pois ele precisa se esconder de tudo e de todos. E ainda tem a situação de um forasteiro. O forasteiro é aquele que também está muito longe da sua casa e também não sabe para onde está indo. Mas o peregrino, ele sabe para onde está indo, ele sabe que ele vai para um outro lugar e que onde ele está naquele momento é apenas por um período de tempo, porque ele está numa viagem. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles descrevem nós, o corpo humano, como um tabernáculo, pois esse é o lugar da habitação temporária do espírito humano. Quando o espírito ele deixa o corpo, quando a alma deixa o corpo ele está morto. Lá em Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então o corpo sem o espírito ele está morto. E se você já entregou a sua vida para Jesus e já o recebeu como seu único e suficiente Salvador e tem ao Senhor Jesus, com toda certeza você é um peregrino nessa terra. Eu e você somos peregrinos nessa terra.
e sabe onde que é o nosso lar. Nós sabemos onde é o nosso lar definitivo. Nós estamos nesse mundo apenas como uma forma temporária, e o nosso benefício aqui é a presença diária de Deus na nossa vida. Quais são os benefícios de ser um peregrino? Um peregrino, ele tem uma visão toda especial da vida. Eles sabem que o mundo é passageiro, eles olham na direção do seu lar celeste, eles têm um objetivo a alcançar, eles têm um objetivo a percorrer. A Bíblia, ela nos conta a respeito de Abraão e Sara, por exemplo, que eram cidadãos de uma cidade, essa cidade ela se chamava Ur dos Caldeus. No entanto, quando o Senhor lhes chamou, você conhece a história, ele apareceu a Abraão e eles deixaram aquela cidade, que era a sua cidade natal, para ir para uma outra terra, a qual Deus iria lhes mostrar, qual Deus lhes mostraria. Eles se tornaram peregrinos. Ou seja, o olhar de um peregrino, ele não está fixo nesse mundo. O olhar do peregrino, ele está fixo no mundo vindouro, na terra vindoura. E a forma de viver nesse mundo, ela é sempre orientada por essa visão. Isso não significa dizer que a gente não deve dar importância para a vida que a gente tem. Muito pelo contrário, mas a gente deve pensar num objetivo maior. Se a gente parar para analisar o que nos separa da eternidade, o que nos separa do nosso lar celestial, a gente vai chegar à conclusão de que a eternidade está muito próxima de nós. De um momento para outro, nosso coração pode deixar de bater. De um momento para outro, a gente pode fechar os nossos olhos, a gente pode abrir os nossos olhos na eternidade. E de um momento para outro, a gente pode ter um último suspiro. A eternidade, ela pode estar muitas vezes a um abrir e fechar de olhos da presença do Senhor. E tem um outro relato bíblico maravilhoso para nós e que nos enche de esperança e que nos enche da certeza de que o nosso lar celestial é a narrativa em que Estevão, o Estevão, um apóstolo de Jesus, ele estava sendo apedrejado. E naquele momento de dor, de extrema aflição, ele viu Jesus em sua glória no céu. O Senhor deu essa visão para ele. E isso fez com que ele orasse por seus inimigos antes de morrer. Ou seja, a visão do céu o motivou a se sacrificar e chegar até mesmo a clamar por aqueles que estavam naquele momento tirando a sua própria vida. Já imaginou uma situação assim? E quando nós somos de Jesus, quando nós somos enxertados na videira verdadeira e nós passamos a fazer parte da família de Deus, tendo ao Senhor Deus como nosso Pai e ao Senhor Jesus como nosso irmão mais velho, nós somos chamados de filhos pelo próprio Deus. Os nossos nomes, eles são escritos nos céus e nós passamos a ser cidadãos dos céus. O céu, ele é o nosso lar eterno. E os valores dos peregrinos não são os valores mais desse mundo. Os nossos valores, eles passam a não ser mais os valores desse mundo. Nós temos os nossos dias aqui, nós temos o tempo da nossa peregrinação aqui, e nós passamos a usar esse tempo para a glória de Deus, para que o propósito de Deus ele seja cumprido de todas as formas da nossa vida, para que o propósito de Deus ele seja cumprido nesse mundo. Os tesouros desse mundo, eles não valem de nada diante de Deus. O brilho desse mundo, ele se apaga totalmente diante de Deus. A glória desse mundo nada é. Nós temos um outro exemplo também, que é o rei Davi. O rei Davi é um outro grande exemplo da Bíblia para nós. Durante o seu reinado, ele acumulou uma grande quantidade de riquezas. Ele foi um rei muito próspero. E mais tarde, ele doou todas aquelas riquezas para a construção do templo. Na sua oração, ele lembrou a si mesmo e lembrou também ao povo de que a vida ela é curta e que nós passamos rapidamente por esse mundo. Ou seja, a gente não deve valorizar as coisas que a gente conquista aqui. A gente pode conquistar muitas coisas, mas isso não deve ser a nossa motivação maior. E para finalizar, eu quero te dizer que nada nesse mundo é melhor do que passar por ele com a presença de Jesus na nossa vida. Então que você possa receber o Senhor Jesus hoje como seu Senhor, como seu Salvador, que você passe, apesar das dificuldades, a olhar para essa vida com uma perspectiva diferente, que você possa olhar para essa vida com a perspectiva da eternidade junto com Deus, que você possa passar a ansiar pela volta de Jesus e que você possa passar a contaminar todos ao seu redor com isso, porque se o Senhor Jesus não vier enquanto nós estivermos aqui vivos, nós não devemos ter medo nenhum de morrer, pois nós sabemos para onde nós vamos.
O povo de Deus é um povo que é mais do que vencedor. Lá em Romanos 8,37, a palavra do Senhor diz para nós isso. Para nós, a morte, ela não é uma derrota, mas ela é uma vitória, porque nós sabemos para onde nós vamos e com quem nós estaremos. A palavra de Deus, ela também nos diz que onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Onde está o seu coração? Seu coração está somente nesse mundo, somente nas coisas que você pode conquistar aqui, somente nas coisas que você pode ter aqui? Se for isso, então você não está vivendo como um peregrino. Você está vivendo como alguém que fará uma morada permanente nesse lugar. Porém, se o seu coração está fixado em Jesus e nas suas promessas, a sua própria vida testificará que esse mundo, ele não é a sua casa, ele não é a sua habitação permanente. Lá no livro de Salmos, no capítulo 84, verso 5, diz assim: como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então que você possa viver esse dia e todos os dias a partir desse dia, na certeza de que você é um peregrino nessa terra. Que você possa saber que o seu lar celestial te espera, que o seu Pai te espera com uma mesa pronta, com um banquete pronto para você. E que apesar de todas as aflições e de todas as agruras que nós enfrentamos nesse mundo, que a gente possa ter a perspectiva de uma eternidade com o Senhor. A gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar como será, e eu acredito que se a gente tivesse assim um pouquinho dessa visão de como que é esse lar celestial, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, a gente não queria ficar mais nem um segundo nesse mundo. Mas a gente tem muito para fazer. A gente tem muito para cumprir ainda o propósito do Senhor aqui nesse lugar, aqui nesse local onde o Senhor me colocou, onde o Senhor te colocou, e que a gente possa contaminar as pessoas ao nosso redor, que a gente possa ser a inspiração, que a gente possa ser o exemplo, que a gente possa ser um motivo de esperança para aquele que nos cercam. O nosso lar não é aqui, o nosso lar não é nesse mundo. O Senhor quer que a gente viva de forma plena enquanto nós estivermos aqui, mas que a gente possa vislumbrar que existe um lugar muito maior e muito melhor, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e nós te agradecemos, Senhor, pela esperança que o Senhor tem colocado no nosso coração, que apesar, Senhor, de todas as aflições, todas as angústias, todas as agruras, Senhor, que nós temos enfrentado nesse mundo, o Senhor tem um lugar maior e melhor preparado para nós, que é a eternidade todinha com o Senhor, e que a gente possa viver, Senhor, a perspectiva de estar nessa eternidade, Pai, que a gente possa viver a perspectiva de que um dia estaremos para sempre com o Senhor e que nada nunca mais nos separará de Ti, do Seu amor. Que a gente possa viver nesse mundo para cumprir o Teu propósito, que a gente possa viver nesse mundo para ser exemplos vivos do Teu amor, Pai. E que a gente possa contaminar todos os lugares por onde a gente passar com essa esperança. A esperança da vida plena no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança da salvação que nós temos quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador desse mundo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse mundo, nesse dia, que a sua esperança possa ser renovada, que a sua esperança possa ser transformada e que você viva para a glória de Deus, sabendo que o nosso tempo nesse mundo, ele é como um vapor que aparece e logo vai embora e logo nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!